Boa noite, povo lindo e amado de Deus. Faz muito tempo que eu não posto nem um vídeo aqui no canal. Eu tenho mais feito lives, né? Na outra plataforma. Lá também dei uma parada de fazer lives, mas o Senhor vem me cobrando muito. E eu confesso para os irmãos que eu estava como Jonas. Quando o Senhor pede para ele, se eu não me engano, o nome da cidade é Nínive, não tenho certeza, me perdoe se eu estiver falando o nome errado, que ele deita no barco e como se não houvesse amanhã. E tem momentos nas nossas vidas, pelo menos na minha vida, né? Tem momentos que a vontade que eu tenho de fazer assim, vamos parar o mundo, que eu quero descer, deixo as coisas entrar no lugar, depois eu volto e continuo caminhando. E eu fiz mais ou menos como Jonas, sabe? Eu dei uma de, não é comigo, papai não tá falando comigo, papai não tá exigindo isso de mim. E porque são tantos os levantes, são tantas coisas que acontecem quando se começa a falar a palavra de Deus, quando começa a se fazer, né, estar em obediência, fazer aquilo que Deus nos pede, né, quem vive esse processo, quem vive esse ministério, quem tem essa missão, né, de levar a verdadeira palavra de Deus, sem interesse nenhum, simplesmente por obediência, sabe do que eu tô falando. E eu confesso para vocês que eu tava com preguiça só de pensar de tantos levantes. Só que não é sobre mim, é sobre Deus. E eu escutei uma palavra muito forte que me doeu muito, né? Que estar aqui realmente requer um sacrifício, né? E se não houver esse sacrifício, não é ministério, né? Palco. E eu não tô aqui para fazer palco. Isso doeu em mim, confesso para vocês. Mas o que mais doeu em mim foi o meu egoísmo, né? Porque eu pensei só em mim, naquilo que eu estava passando por estar cumprindo o propósito do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para os irmãos. Eu também vou voltar a fazer as lives, né? Como é da vontade de Deus. Deus exige de mim um posicionamento, exige de mim que eu volte a levar, a trazer a palavra para aqueles que o Senhor direciona, né? Porque a palavra, ela é direcionada. Então, você que assiste, é porque é um direcionamento de Deus. Então, se você precisa ouvir essa palavra, em algum momento ela vai aparecer para você. Enquanto hoje eu estava no culto, o pastor Fábio falava sobre o tempo. E em cima da pregação dele, o Senhor me deu uma outra pregação para eu trazer para os irmãos, baseado na parábola da semeadura, que tá, a parábola do semeador, na verdade, que tá em Mateus 13, e também está baseado em Eclesiastes 3 e em Isaías 43, 19. Então, eu vou trazer para vocês exatamente aquilo que o Senhor pediu para que eu trouxesse, né? Então, abra seu coração, abra tua mente, para que você receba a tua porção e que você não tenha dúvida de que Deus, ele tá no controle de todas as coisas. Eu até anotei, se eu não me engano, foi em Êxodo 5, deixa eu confirmar se foi isso mesmo. Algo que o Senhor me chamou, não foi não, foi em Eclesiastes 3, algo que eu usei numa outra Bíblia enquanto eu tava no culto. Então vocês me perdoem, porque agora eu tô usando duas Bíblias
Então, tem coisas que eu anoto em uma e tem coisas que eu anoto na outra. Então, assim, nessa outra Bíblia, que é minha Bíblia de estudos, eu até anotei algo que o Senhor me chamou a atenção. Deus, ele fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. E ele pediu para que eu começasse a falar para você que há um momento certo para tudo. Isso está em Eclesiastes 3. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Acontece que tem pessoas aqui que vêm plantando e não vêm colhendo os frutos que gostariam de receber. E o que o Senhor, enquanto eu estava a pregação do pastor Fábio, o Senhor dizia-se para mim: filha, há momentos na vida dos meus filhos que é necessário que o meu filho e a minha filha sejam lapidados. É necessário que passe por um processo de lapidação para que eu possa entregar, para que a colheita ela possa ser feita da forma como eu quero que seja feita. Nós precisamos ter em mente que Satanás, ele entrega as coisas para as pessoas, já entregou muito para mim, de qualquer jeito. Quando eu não tinha Deus na minha vida, o que eu quero dizer que eu não tinha Deus na minha vida? Eu não tinha essa intimidade com Deus, eu não buscava Deus como eu busco hoje. Não existia essa intimidade entre eu e o Senhor. Então, eu fazia as coisas do jeito que eu entendia, no meu achismo, segundo o meu coração. Mas o coração do homem é enganoso, o meu coração é enganoso. A palavra mesmo diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito nós que confiamos em nossos corações. Por quê? Porque o nosso coração é falho, nós somos emoção. Por isso que nós precisamos aprender, assim como Neemias e Salomão, a consagrar tudo ao Senhor. Neemias passou 4 meses orando e jejuando para ter uma resposta de Deus, um direcionamento para saber como proceder. Salomão consagrava ao Senhor. Quando Salomão se distanciou, quando Salomão deixou de consagrar tudo ao Senhor, a vida dele desandou. Quando Salomão escreveu os provérbios e deixou aqueles provérbios para nós, para mim e para você, foi com o intuito de que nós não cometêssemos os erros que ele cometeu, mas sim os acertos que ele teve. Então, ele traz para nós tanto os acertos como os erros, ou seja, para que nós cometermos, para que eu e você, para que nós cometamos erros diferentes, mas não os mesmos, ou seja, ele nos dá vários alertas, várias advertências, vários direcionamentos. E quando Deus, ele falou hoje para mim sobre ao tempo de plantar e ao tempo de colher, muitas vezes Deus permite que nós plantemos em solos distintos e solos errados por 2 motivos. Primeiro, por ainda não estarmos preparados. E por não estarmos preparados, o Senhor permite a vontade, muitas vezes por uma vontade diretiva e outras por uma vontade permissiva de Deus. Permissiva quando nós queremos fazer da nossa vontade e Deus permite que a gente use o nosso livre-arbítrio. Direcionado, quando Deus nos dá um direcionamento, porque através daquele resultado o Senhor quer trazer um amadurecimento, um aprendizado, o Senhor quer nos libertar de um cativeiro, o Senhor quer nos libertar de uma escravidão, Ele quer trazer cura para mim e para você, para aprendermos a trabalhar
com os fracassos, com as decepções, para aprendermos a termos maturidade de lidarmos com os fracassos, até mesmo para termos a maturidade de sabermos lidar com aquelas pessoas que vão nos deixar no caminho quando as coisas estiverem ruins. Porque há pessoas que passam por nossas vidas que elas só ficam conosco quando a nossa vida está maravilhosa. Mas quando a nossa vida não está do jeito, né, que as pessoas acham que a nossa vida deveria estar, elas simplesmente abandonam. E é muito interessante isso, porque eu fui eu fui treinadora de uma instituição que é considerada a maior instituição de coach do mundo. Enquanto eu era treinadora, né, que eu tinha aquela, como é que a gente fala, né, aquele título de treinadora, existiam pessoas muito bajuladoras, pessoas que queriam estar comigo, que queriam tomar café comigo, que queriam fazer tudo comigo. Vamos fazer eu tenho um encontro de amigas todo mês e vamos nesse encontro de amigas, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. Quando o Senhor pediu para que eu me retirasse, porque o que o Senhor queria me dar um outro direcionamento na minha vida e pediu para mim essa renúncia, foi uma coisa incrível as pessoas que saíram da minha vida. Então, entrar naquela instituição foi uma vontade diretiva de Deus e sair foi também uma vontade diretiva de Deus. Então, tanto o meu entrar como o meu sair foi baseado na renúncia. Então, ali foi um solo que eu plantei. E o Senhor me fala que há muitas pessoas aqui que plantaram também, ou estão plantando. E pode ser que o solo que você esteja plantando não esteja dando o resultado que você gostaria. E aí eu vou entrar em Mateus 13. Deixa eu ver se eu guardei aqui. Se não tá aqui nessa outra, aqui nessa outra Bíblia. Vou usar as duas, tá bom? Para ficar mais fácil para mim e para você. E nessa outra Bíblia, ele fala assim: naquele dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se ao povo. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caía à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Senhor pediu para eu trazer, e por isso que ele pediu para eu resgatar trazer essa minha experiência de vida para vocês, porque muitas vezes o Senhor ele nos dá um direcionamento porque ele deseja que façamos um determinado plantio. E aos nossos olhos, ele não está dando o resultado, o fruto que nós gostaríamos, como aqui, quando ele disse: parte caiu em terreno pedregoso. Não, vou voltar. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Então, muitas vezes, nós plantamos e outras pessoas usufruem daquilo que plantamos. Outras vezes, como ele diz aqui, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou,
porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. E muitas vezes, nós fazemos determinadas semeaduras, mas que não têm raiz. Elas não... É como se fosse algo superficial. E não é porque você é superficial ou porque eu um dia fui superficial. É porque não estávamos maduros. Por isso que Deus falava para mim hoje: filha, existe a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Então, muitas vezes, nós tomamos decisões pautadas no nosso próprio coração, pautadas na nossa própria vontade, naquilo que nós queremos, aquele resultado rápido. Só que quando nós queremos um resultado rápido, muitas vezes nós nos frustramos. Por quê? Porque nós não vivemos o processo e nós burlamos o processo. Nós pulamos etapas, porque nós queremos resultado rápido. E quando isso acontece, não tem raiz. E quando não tem raiz, esse resultado, num primeiro momento, até parece que você vai colher muitos frutos. Mas quando bate um vento, aquilo não fica, aquilo não propaga, aquilo não se sustenta. Por quê? Porque não tinha raiz. Por isso que Deus fala que, quando a palavra ela fala, né, tudo com Deus é mais devagar. Quantas vezes você não fica aí esperando, né, orando, jejuando, esperando por uma colheita, né, e trabalha, e aquilo não vem. E aí existem aqueles fracassos temporários, as nossas derrotas temporárias, né? E por que que isso acontece? Porque você e eu ainda não estamos preparados para receber aquele resultado extraordinário ao qual nós almejamos. E na nossa cabeça, nós não estamos tendo evolução, na nossa cabeça, a gente não está evoluindo. Mas se a gente parar e olhar para a nossa vida como um todo, nós vemos o quanto amadurecemos, o quanto crescemos, o quanto a nossa estratégia mudou, o quanto as coisas elas realmente mudaram. E há um momento que nós conseguimos plantar e colher. Mas antes ele ainda fala sobre outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Ou seja, às vezes nós queremos, o Senhor fala assim, de crescer e pessoas, é como se viessem pessoas e falassem assim, você não pode crescer. São aqueles, o Senhor fala assim, apagador de sonhos. O ladrão, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. E muitas vezes ele vem para matar, roubar e destruir os nossos sonhos. Então, quando nós estamos nesse processo com Deus e nós estamos ali na vontade dele, fazendo tudo aquilo que ele deseja, na obediência, entra aqui, sai ali, vai aqui, volta aqui, e seguindo tudo aquilo que Deus faz, e a gente não está tendo resultado, e quem olha para o nosso cenário não entende nada, nós não entendemos nada, imagina quem está fora do processo. A única coisa que a gente sabe é que a gente está obedecendo. E quando a gente não está caminhando com Deus, a gente vai fazendo as coisas na nossa carne, na nossa vontade, no nosso achismo, naquilo que a gente acredita. Só que quando chega um momento certo, por isso que ele pediu para eu marcar, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Por isso que ele fala na palavra que há o tempo de plantar e há o tempo de colher. E por que que ele pediu para eu entrar em Isaías 43? Olha só. Isaías 40, cadê? Não, aqui não é. Isaías 43, 19. Ele diz assim: abre seu coração. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Então, há irmãos e irmãs aqui, há pessoas aqui, que você já plantou muito e você se frustrou muito.
Você fez de um jeito, não deu certo, você fez de outro, não deu certo, você fez de outro, não deu certo. Algumas vezes a sua semente caiu e alguém foi lá, passou à sua frente e pegou a tua colheita. No popular a gente fala assim, puxou o tapete, né? Pegou aquilo que era teu. Em outros momentos, foi colocado num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram. Ou seja, pode ser que em algum momento você não estava firme, você pulou processos e aí não esperou o tempo de Deus, não esperou a vontade diretiva de Deus, foi fazendo porque você queria ver resultado e aí você se frustrou de novo. E aí, num outro momento, caiu entre espinhos que cresceram e foram sufocados. Aí você tentou uma vez, você tentou duas. Quando você foi tentar a terceira, falaram tanto na tua cabeça, fizeram tanto, né? Aqueles que dão as legalidades pros Satanás, né? Pros demônios agirem, né? Vieram e falaram para você que não ia dar certo, desista. E você acabou desanimando e não dando o seu melhor. Mas o que Deus pediu para eu trazer para você no dia de hoje é que você não percebeu que você já entrou num cenário novo, que você já entrou num tempo novo. Então Deus ele pede hoje para você olhar para aquele passado, para aquelas tentativas frustradas como aprendizagem e não como resultado final. Porque se você ficar olhando para aquilo que ficou lá no passado como resultado final, você não vai avançar. E Deus quer que você avance. Por isso que Ele pede para te dizer, esquece o que se foi. Aquele resultado foi aquele resultado. E hoje você é uma pessoa nova. Hoje você está num outro cenário. Hoje você tem uma outra cabeça, uma outra maturidade. Hoje você tem uma outra percepção. Hoje, talvez você esteja numa intimidade com Deus que antes você não tinha. Ou mesmo tinha, mas Deus precisava trabalhar mais você de dentro para fora, trabalhar, lapidar, te quebrar, levar para a olaria, para que você pudesse verdadeiramente receber tudo aquilo que Deus tem para te dar. Pode ser também que algumas pessoas atravessaram o teu caminho, tardaram o teu processo, as tuas bênçãos de chegar na sua mão. Quiseram fazer de tudo para que você não avançasse. Mas Deus tem o poder, porque Deus é Deus, de transformar toda maldição em bênção. E Deus pede para te dizer, ei, esquece o que se foi. Você não pode mais viver de passado. Olha para o passado e traz aprendizado dele, mas não viver dele. E ele diz assim, ó, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Você já entrou num cenário novo. E o que você vai plantar de agora em diante? Olha como é que são as coisas, né? Até a palavra se fechou, mas a gente abre. Ele diz assim, não é Marcos, mulher, Mateus. Aqui, perfeito. Aí ele diz assim, ó. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Então, o que Deus está pedindo para te dizer é que agora, o que você fizer agora, a partir de agora, a partir do momento que você ouvir este vídeo, a partir de agora, tudo onde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar a palma das suas mãos, prosperará
a 100, 60 e 30 por 1. Chegou a hora de você viver o novo de Deus. Chegou a hora de você receber as suas bênçãos. Mas para isso, você precisa esquecer o que se foi. Você precisa olhar para o teu passado e só trazer dele os seus aprendizados, nada mais. Deixa o passado no passado. Lembra que Deus está fazendo coisas novas. Amém? E para fechar, para finalizar, o Senhor pede para eu te dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra diz assim, segundo o que eu aprendi hoje, significa que aquele que tem ouvidos para ouvir, obedeça. E o Senhor pede para eu falar o seguinte: isso vai acontecer na sua vida se você não só obedecer, de esquecer o passado e fazer agora do teu plantio um plantio saudável. O que significa um plantio saudável? Sem ficar olhando para o passado. Para você avançar, você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para o futuro. Você tem que fazer hoje, já vendo a tua colheita amanhã. Você tem que fazer hoje com alegria, com felicidade, com fé, crendo naquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Porque primeiro acontece no céu para depois se materializar aqui na terra. Lá já aconteceu. Mas para que as coisas elas se concretizem aqui e você receba as suas bênçãos, você tem que deixar o passado no passado. Você tem que deixar tudo que ficou para trás lá atrás. E você tem que começar a fazer agora, como se fosse a primeira vez. Só que entenda, quando eu falo, quando o Senhor pede para falar assim, como se fosse a primeira vez. Lembra que você não é mais a mesma pessoa. Você é um novo homem, uma nova mulher. Você é uma pessoa hoje madura, lapidada, quebrada, todinha pelo Senhor. O Senhor já te levou para a olaria várias vezes. Para quê? Para que você se tornasse aquilo que Ele deseja que você se torne, para que o propósito através da sua vida se cumpra. Então, não perca tempo, obedeça, não olhe para trás. Faça o que você precisa fazer com sabedoria. Tá com dúvida? Ora, jejua. Faça um propósito com Deus. Conversa com seus líderes, pede um direcionamento, mas faça a sua parte para que Deus possa fazer a dele. Então, a primeira é você não olhar para o passado. A segunda, faça com fé. Faça com alegria, com determinação. E você vai conseguir o que você tanto almeja. Está na palavra. Está única e exclusivamente na palavra. O Senhor pede para te dizer: ei, esquece o que se foi. Você não está vendo? Eu já estou fazendo coisa nova. Ele pede para te dizer: ao tempo de plantar e ao tempo de colher. E ele diz assim: eu sei que você se frustrou várias vezes. Eu sei que eu mandei você ir e você não teve a colheita que você queria. E eu mandei de novo você ir e você de novo não recebeu a colheita que você queria. E aí eu falei de novo para você ir e de novo você não teve a colheita que você queria. Porque não era o tempo. E aí você pode estar se perguntando: então, Senhor, por que eu pedi? Por que o Senhor falou para eu ir? Porque o Senhor precisava que você passasse por tudo que você passou.
por todas as frustrações, por todas as decepções, para que você amadurecesse. O Senhor precisava que você soubesse quem é quem ao seu redor. Quem eram as pessoas que você podia confiar e as pessoas que não. Quem são as interesseiras e quem são verdadeiramente aquela que está de mão dada com você. E agora, quando você tiver a sua colheita farta, você vai saber realmente quem está do seu lado. Se é aquele que vai vir para te bajular só porque você está tendo colheita, ou se é aquele que quando você não tinha nada, estava te tratando de um jeito e vai continuar te tratando do mesmo jeito. Agora, outras máscaras vão cair. Outras pessoas irão se revelar. Então não pense você que porque você vai receber bênção, que as coisas não vão continuar se revelando na sua vida. Vai continuar. Mas o que importa para você neste momento é que você não pode parar. Se você ficar pegado no passado, você vai parar, você vai paralisar. E Deus não tem isso para você. Ele diz claramente, agora é hora de você avançar. Então faça o que você tem que fazer. Use o seu tempo e todas as estratégias que Deus te deu com sabedoria. Há muitos aqui que sabem tudo o que tem para fazer. Não tem dúvida do passo a passo que deve seguir. Outros ainda estão na dúvida, mas nada que um bom jejum, uma boa oração e uma boa orientação do seu líder vai te dar um direcionamento. Sabe aquela chave que faltava para que você vire, para que você mude? É essa daí que você vai receber. O Senhor me fala de duas chaves. Duas chaves. Tem pessoas aqui que vão receber duas chaves. E essas duas chaves, o Senhor fala que uma abre uma porta e a outra abre a outra porta. É como se você passasse por uma porta e dentro dessa porta tem uma outra porta. Então, o Senhor fala de duas chaves. Uma chave vai abrir uma porta e quando você passar por essa porta, você já vai estar na mão. Não é que você vai receber, você já vai ter na mão a outra chave para abrir a outra porta. Então, o Senhor me fala de pessoas aqui que vão receber duas chaves. E essa chave pode ser uma palavra, pode ser uma estratégia. Eu não sei o que é essa chave, mas essa palavra tem um direcionamento e você vai saber. Mas o que ele me diz são duas chaves. Uma vai abrir uma porta e quando você passar por essa porta, você já vai ter a chave na mão que vai abrir essa outra porta. E o sucesso é certo, é seu, é bênção. Então, larga o teu passado e avança. Vai buscar as suas chaves, que Deus está assim, ó. Ele me mostra as mãos estendidas e ele me mostra duas chaves lindas, douradas. Eu vejo elas brilhando. É como se fosse assim, sabe quando você vê o ouro na fornalha e você vê aquele ouro que está num grau muito elevado de calor, que ele quase, não é que ele derrete, mas ele brilha muito. É assim que eu vejo ele, como se ele tivesse quente, assim, saindo do forno para você. Eu vejo essa chave, essas duas chaves assim, numa mão bem grande, que eu vejo assim a mão de Deus, e as duas chaves, uma ao lado da outra. Eu vejo o caminho dela assim perfeitamente para você. Eu não tenho uma chave aqui na mão para mostrar para você o que eu vejo. E eu vejo os dois caminhos assim, dourados, lindos, brilhando, prontinho para você receber. Amém? Que você pegue a sua porção. Espero que essa palavra tenha falado com você assim de uma forma grandiosa. E mais uma vez eu peço desculpa aos irmãos pelo meu egoísmo, pela minha desobediência. Eu realmente fiquei muito cansada de muita coisa que aconteceu, mas eu não posso negligenciar o meu chamado e não é sobre mim, porque por mim eu já estaria deitada na minha cama com meu pijama quentinho, gostoso, que eu tô cansado. Hoje tive um dia muito cheio,
mas eu tô aqui em obediência pelo Senhor para você. Amém? Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.